Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nos deparamos com esse trecho do Evangelho de Marcos, presente também em Mateus e em outros similares, Lucas e João, nós temos a tendência de voltar nossas energias ou as nossas explicações para algo que eu considero secundário. Em que sentido? Nós não vamos, de início do nosso diálogo, da nossa reflexão, falar o que todos já sabemos: quem é mãe e quem é irmão e irmã de Jesus. Nós vamos trazer, por primeiro, a grande ação que Jesus propõe a quem crê. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso aqui que é o importante, e a partir disso é que nós começamos a compreender toda uma realidade construída sobre a realização da vontade de Deus. E diante disso, a pergunta: quem, depois do Filho, quem melhor fez a vontade de Deus? A mãe. Tanto é que Maria diz: faça-se em mim segundo a sua vontade, o fiat mariano. Maria já era uma mulher que seguia a fé. Maria já era aquela que colocava Deus em primeiro lugar. Maria certamente escutava e repetia: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Seguramente Maria teve o seu papel fundamental, a sua resposta mais que necessária, porque ela acreditava. Isabel vai dizer no evangelista Lucas: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido aquilo que o Senhor lhe prometeu. Sim, crer significa acreditar que Deus irá cumprir o que Ele prometeu para mim e para você. Nesse sentido, Jesus não está dando uma má resposta, tampouco diminuindo o papel da sua mãe, da maternidade dela, não. Inclusive, Santo Agostinho, fazendo uma reflexão sobre a santidade, vai dizer que Maria, antes de se tornar mãe de Jesus em seu ventre, ela havia se tornado sua discípula em seu coração. Sim, Maria já era seguidora. E nesse sentido, é neste contexto que o anjo aparece: Ave, cheia de graça. Ela vai, o anjo vai àquela que já era toda de Deus, toda em Deus, toda para Deus. E nesse diálogo apresenta, e ela livremente responde. Ora, então o primeiro plano da nossa reflexão é: o discípulo, o seguidor, a seguidora de Jesus deve, com a graça de Deus, se esforçar para fazer a vontade. E entre os seguidores e seguidoras, não teve alguém que mais fez isso e melhor do que Maria. Aí vamos para a segunda questão, que muitas vezes toma e rouba o nosso sono, as nossas muitas energias, quanto aos chamados irmãos e irmãs de Jesus. Já é sabido por todos que a linguagem aramaica e hebraica são simples no sentido de expressões que indicam o grau de parentesco. Eles trazem suas raízes de povos tribais, nômades, de modo então que naquele clã todos são irmãos e irmãs, todos são aparentados. Não são como nós que temos primo primeiro grau, primo segundo, tia, tia-avó, etc, etc. Não.
Todos são irmãos. Esta é uma questão pacífica. Todos os estudiosos, todos aqueles e aquelas que têm um mínimo de honestidade intelectual sabem muito bem de que Jesus não possuía outros irmãos segundo a ordem da natureza. E a grande prova, por assim dizer, é a expressão de João, o evangelista, quando mostra Jesus já morrendo na cruz, e a sua antepenúltima ação é com quem deixar a sua mãe. Diz o texto que quando ele entrega Maria a João, o discípulo amado, este a levou consigo para a sua casa. Ora, se Maria tivesse outros irmãos, qual era a necessidade de que um outro, no caso estrangeiro, alguém de fora, fosse tomar conta da mãe? É sabido também que a mulher sem um homem ao seu lado, esposo ou filho, ou um irmão, ficaria desassegurada, desassistida. Pois João, ao levar Maria consigo para casa, resolve a questão da proteção da mãe, revela o cuidado de Jesus para com sua mãe e nos mostra que Maria era seguidora e não tinha outros irmãos e irmãs. Por isso, vamos buscar o essencial e compreender que Maria nos ajuda nisto, nos ajuda a fazer a vontade de Deus. E aí, você, estamos fazendo a vontade? Se estamos, somos seus irmãos e suas irmãs.